Houve um momento pouco lembrado no Evangelho, em que tudo parecia silencioso, comum, quase invisível. São Lucas narra que, depois de receber o anúncio do anjo, Maria levantou-se e foi apressadamente à casa de Isabel, na região montanhosa. Não houve trombetas, não houve sinais exteriores grandiosos, apenas uma mulher simples, caminhando pelas estradas poeirentas, carregando em si o próprio Deus, entrando em uma casa comum. E, no entanto, quando Maria saudou Isabel, algo invisível aconteceu. A criança no ventre de Isabel estremeceu de alegria, e o ambiente daquela casa nunca mais foi o mesmo. Essa visita não foi apenas um encontro entre duas pessoas, foi a presença de Deus entrando discretamente em um lar. E é assim que a graça costuma agir, sem barulho, sem espetáculo, mas com uma profundidade que transforma tudo por dentro. Talvez você esteja ouvindo isso hoje dentro da sua casa, cercado por preocupações que ninguém vê, problemas que se repetem, tensões familiares que parecem não ter solução, um cansaço espiritual que vai se acumulando em silêncio. E no meio disso tudo, é fácil pensar que Deus está distante, que o céu não visita mais os lugares comuns. Mas a verdade é que a presença de Deus raramente chega como esperamos. Ela não invade, ela se aproxima. Não impõe, ela toca. E muitas vezes passa despercebida porque estamos esperando algo extraordinário, enquanto o céu já está agindo no ordinário. Padre Pio costumava dizer que Maria não visita apenas grandes almas em grandes momentos, mas entra, de forma silenciosa, nas casas onde há uma mínima abertura, um pequeno sinal de fé, mesmo que misturado com dúvidas. E talvez hoje seja exatamente esse o seu caso. Você não se sente forte na fé, não se sente digno, não sente nada de especial, mas ainda assim está aqui, ouvindo, buscando, tentando. E se essa busca já for, na verdade, o sinal de que Maria se aproximou? Há momentos em que a graça se manifesta de forma tão discreta que só é percebida por quem decide prestar atenção. Um pequeno desejo de rezar que surge sem motivo. Uma paz breve no meio de um dia pesado. Uma palavra que toca mais fundo do que deveria. São sinais simples, quase ignoráveis, mas são como a saudação de Maria, silenciosos por fora, transformadores por dentro. E aqui existe algo importante que não pode ser ignorado. Quando a graça passa e não é acolhida, o coração vai se acostumando com a ausência. Por isso, este não é um momento qualquer. Existe uma delicadeza na forma como Deus age, mas também existe uma urgência na forma como precisamos responder. Se essa reflexão faz sentido para você, vale a pena acompanhar este canal, porque toda semana trazemos meditações como essa, que ajudam a perceber a presença de Deus nos detalhes que muitos deixam passar. E talvez exista alguém próximo de você que também precise abrir os olhos para isso hoje. Compartilhe com essa pessoa, porque há graças que não podem ser adiadas. Porque existe algo que a tradição da Igreja, iluminada pelos ensinamentos de Padre Pio, guarda sobre essas visitas silenciosas de Maria. E reconhecer esses sinais pode ser o que muda completamente o ambiente espiritual da sua casa hoje. E reconhecer esses sinais pode ser o que muda completamente o ambiente espiritual da sua casa hoje. Padre Pio, com a firmeza de quem via além do visível, ensinava que a presença de Maria não é simbólica, nem apenas devocional. Ela é real, concreta, ainda que espiritual. Ele dizia que onde Nossa Senhora é acolhida, algo começa a se reorganizar, mesmo que ninguém perceba imediatamente. Não é uma emoção passageira, mas uma ação silenciosa que toca a raiz das coisas. Há um detalhe pouco conhecido, mas profundamente significativo. Durante os anos mais intensos de sua vida espiritual, Padre Pio relatava que, antes de momentos de graça mais profundos, ele percebia uma espécie de recolhimento interior que não vinha dele, como se alguém tivesse entrado em sua casa interior e começado a colocar tudo em ordem. Ele reconhecia isso como uma ação da Virgem Maria, preparando a alma para aquilo que Deus queria realizar. E isso nos ajuda a entender algo essencial. A visita de Maria nem sempre traz consolo imediato. Às vezes ela traz um incômodo leve, uma inquietação, uma vontade de mudar algo que antes você ignorava. Porque quando ela entra, ela não vem apenas para confortar, mas para preparar. Talvez você tenha sentido nos últimos dias um certo desconforto dentro de casa. Não necessariamente algo visível, mas uma sensação de que algo precisa ser ajustado. Uma dificuldade maior para rezar como antes, ou ao contrário, um impulso inesperado de se aproximar mais de Deus. Pequenas tensões que vieram à tona. Pensamentos que começaram a incomodar. Isso pode parecer negativo à primeira vista, mas, à luz da tradição espiritual, muitas vezes é exatamente assim que a graça começa a agir. Maria não entra em uma casa para deixar tudo como está. Ela entra para conduzir, discretamente, ao encontro com Deus,
E esse caminho passa, inevitavelmente, por uma purificação, não no sentido de castigo, mas de alinhamento. Padre Pio também alertava que uma das maiores perdas espirituais é quando a pessoa recebe a graça, mas interpreta mal os sinais. Quando sente esse movimento interior e o rejeita, distraindo-se, endurecendo-se, ignorando aquilo que começou a ser tocado. Com o tempo, o coração vai se fechando novamente, e aquilo que poderia florescer se retrai. Por outro lado, quando a pessoa acolhe, mesmo sem entender tudo, algo profundo começa a acontecer. A casa muda. E não estou falando apenas das paredes. Estou falando do ambiente espiritual. Conversas que antes geravam conflito começam, pouco a pouco, a se suavizar. O peso que parecia constante começa a perder força. Pequenos gestos de reconciliação surgem quase sem explicação. Até mesmo o silêncio dentro da casa se transforma. Há registros históricos simples, mas marcantes, que mostram isso de forma concreta. Em San Giovanni Rotondo, onde Padre Pio viveu, era comum que famílias relatassem mudanças inexplicáveis após começarem pequenas práticas de devoção mariana dentro de casa, como a reza do terço e um canto simples, ou a presença de uma imagem de Nossa Senhora, acompanhada de uma vela acesa em determinados momentos. Não eram fenômenos extraordinários. Eram mudanças discretas, mas reais. Menos brigas, mais paciência, uma sensação de proteção difícil de explicar. Isso não é superstição. É a consequência de uma presença acolhida. E aqui está o ponto mais importante. Reconhecer a visita de Maria não é sentir algo grandioso. É perceber o que começa a mudar dentro de você e ao seu redor e decidir cooperar com isso. Talvez hoje, na sua casa, exista uma oportunidade silenciosa acontecendo. Não algo visível para todos, mas algo que toca você diretamente. Uma chance de responder de forma diferente, de rezar, mesmo sem vontade. De fazer um gesto de paz onde antes havia resistência. E isso pode parecer pequeno, mas, na lógica da graça, é exatamente aí que tudo começa. Agora que você carrega esse entendimento, não basta apenas compreender, existe um lugar onde essa percepção precisa ser entregue, onde aquilo que começou a ser tocado encontra direção. E esse lugar é a oração. Por isso, agora te convido. Reze comigo, Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante de Ti do jeito que estou, sem esconder o que carrego dentro de casa e dentro do coração. O Senhor conhece o ambiente em que vivo, conhece as tensões que às vezes nem são ditas em voz alta, conhece o cansaço que se acumula, as preocupações que me acompanham, até quando tento descansar. Eu reconheço, Senhor, que muitas vezes eu não percebo a Tua presença quando ela passa de forma silenciosa. Eu espero sinais grandes, respostas imediatas, e acabo ignorando aquilo que já começou a ser tocado dentro de mim. Perdoa-me por todas as vezes em que fechei o coração para a graça, por distração, por medo ou por falta de sensibilidade espiritual. Hoje, com humildade, eu te peço, abre meus olhos para reconhecer as visitas discretas da Tua graça na minha casa. Se a Virgem Maria já se aproximou, se ela já entrou, ainda que de forma silenciosa, não permita que eu permaneça indiferente. Dá-me um coração atento, simples e disponível. Virgem Maria, Mãe que entra sem fazer ruído, mas transforma tudo com a Tua presença, visita minha casa hoje. Passa pelos ambientes onde há peso, onde há inquietação, onde há tristeza. Toca aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Organiza com a Tua doçura aquilo que está desordenado dentro de mim e ao meu redor. Intercede por mim, junto de Deus, para que eu tenha a graça de responder, mesmo que seja com pequenos gestos, mesmo que seja apenas com o início, ainda frágil. Não me deixes endurecer o coração diante do que Deus já começou a fazer. E eu peço também com confiança a intercessão de Padre Pio, que tanto compreendia os caminhos invisíveis da graça. Padre Pio, ensina-me a reconhecer o que não é visível aos olhos, mas é real diante de Deus. Ajude-me a não desperdiçar as visitas que o céu faz à minha vida e à minha casa. Senhor, eu te entrego agora tudo aquilo que não consigo controlar. As situações que me preocupam, as pessoas que amo e que não posso mudar, os conflitos que parecem não ter solução. Eu coloco tudo isso em Tuas mãos, confiando que a Tua graça já está agindo, mesmo quando eu não vejo. Permanece comigo, Senhor. Permanece na minha casa e que a partir de hoje eu não deixe passar aquilo que pode transformar tudo. Que o Senhor te abençoe, te guarde e traga paz à tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.